Olá de novo, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda Cruz, eu faço o curso de Engenharia de Controle e Automação na UTF-PR e sou integrante do PETCOSS. Hoje vamos aprender mais programação e um pouco sobre outro componente muito legal, chamado LCD. Vamos usar o Arduino e o Tinkercad. Você sabe o que é um LCD? Em poucas palavras, um LCD é um display que pode mostrar letras e números. Sabe aquela telinha verde do rádio do carro? Aquilo é um LCD também. Com ele conseguimos fazer com que o Arduino nos diga as coisas e converse com a gente. Para isso, ele tem um circuito eletrônico que faz com que a gente consiga controlá-lo de uma maneira muito mais fácil. Existem LCDs de vários tamanhos e formas, mas todos eles funcionam praticamente da mesma forma. Um display de cristal líquido é um painel muito fino usado para que possamos escrever coisas. Assim, podemos passar informações importantes sobre o que está acontecendo dentro do Arduino ou até mesmo fazer ele conversar com a gente. O LCD tem um chip que o controla. Assim a gente conversa com o chip e o chip faz com que ele faça o que nós estamos pedindo. Mas para conseguirmos controlá-lo, devemos entender como ele funciona. Para falar com o chip que controla ele, usamos esses pinos. Mas como ele sabe o que ele tem que imprimir? Essa é a parte mais legal. Usando os pinos, conseguimos enviar códigos para ele. Então ele verifica o sinal que nós mandamos e consegue entender o que pedimos. Aí é só imprimir. Mas por causa do Arduino, nós não precisamos decorar esses códigos, porque o Arduino já sabe traduzir. Então fica bem mais fácil de fazer esse circuito funcionar. Vamos tentar? Agora nós vamos fazer um exercício com LCD. A primeira coisa que nós precisamos é o Arduino e também nós vamos pegar aqui um LCD. É esse primeiro componente aqui. Como vocês podem perceber, o LCD tem muitos pinos, né? Então aqui nós só vamos dar atenção aos mais importantes por enquanto. Esses pinos aqui, do D0 até o D7, são os pinos de dados, nos quais nós mandamos os sinais que o LCD vai interpretar. Em seguida nós temos os pinos E e RS. O E serve para ligar o display e manter ele ligado. E o RS é o pino que fala se nós estamos enviando um comando, ou seja, se nós queremos que imprima alguma coisa em algum lugar da tela, ou se o que nós estamos enviando é um dado, que pode ser uma letra ou um número, por exemplo. E por último, nós temos que alimentar o LCD da maneira correta. Então nós ligamos o pino VCC aqui nos 5 volts do Arduino, e os pinos GND e o pino de contraste aqui no GND do Arduino. Para montar esse circuito, então nós ligamos o VCC nos 5 volts do Arduino, o GND e o contraste nos GNDs do Arduino, o pino RS nós colocamos na porta 2, o pino E nós colocamos na porta 3, o pino D4 nós colocamos na porta 4, o pino D5 na porta 5, o pino D6 na porta 6 e, por último, o pino D7 na porta 7. Agora nós vamos começar a programar. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é digitar o seguinte: include liquidCrystal.h. Isso inclui uma biblioteca que contém funções importantes para displays LCD e faz com que exista um tipo de variável que seja o LCD dentro do Arduino. Agora nós vamos criar uma variável do tipo liquidCrystal. Para isso a gente digita o seguinte: liquidCrystal. Eu vou chamar a minha variável de LCD. E aqui dentro dos parênteses nós vamos passar alguns parâmetros importantes para que esse LCD possa ser criado dentro do Arduino. A ordem que vai dentro desses parênteses é os pinos RS, Enable, D4, D5, D6 e D7. Nós conectamos esses pinos da seguinte maneira: o pino RS está conectado na porta 2 do Arduino, o pino E está na porta 3, os pinos de dado estão da porta 4 até a porta 7, então D4 na porta 4, D5 na porta 5, D6 na porta 6 e D7 na porta 7. Agora vem o setup. Nele nós chamamos o código de inicialização do display. Void setup. E aqui dentro nós vamos escrever o seguinte: lcd.begin 16.2. Isso significa o seguinte:
nós estamos inicializando a variável LCD e informando que ela tem 16 colunas e 2 linhas de tamanho. Além disso, nós precisamos garantir que o LCD vai sempre começar estando limpo. Então, aqui na linha seguinte, nós escrevemos lcd.clear. E por último, nós informamos aonde que o cursor vai começar. E para isso a gente escreve lcd.setCursor na coluna 0, linha 0. E esse é o código de inicialização do LCD. E agora nós vamos escrever 2 mensagens no display do LCD, uma em cada linha. Para isso a gente vai para a função loop. E dentro dela nós vamos escrever o seguinte. Para que uma mensagem seja escrita no LCD, nós usamos a função print. Então eu escrevo lcd.print. E dentro dos parênteses aqui eu preciso colocar aspas, porque é uma mensagem de texto. E aqui eu vou escrever: Oi, tudo bem? Após eu ter escrito isso, eu vou pedir para ele esperar 2 segundos. Então, delay de 2000 milissegundos. E eu vou mandar ele pular de linha. Para fazer isso, eu escrevo o seguinte: do mesmo jeito que eu mandei ele escrever na primeira coluna da primeira linha, agora eu vou escrever lcd.setCursor para a coluna 0, porque eu ainda quero começar a escrever dessa primeira casa aqui, só que da linha de baixo. Agora, nós vamos escrever a nossa segunda mensagem. Para isso a gente escreve lcd.print de novo, e de novo entre aspas, e eu vou escrever a mensagem: deu certo. Vou pedir para o Arduino esperar 2 segundos, então delay de 2000 milissegundos de novo. Vou voltar o cursor para a posição inicial dele, então lcd.setCursor 0, 0. Vou limpar a tela uma última vez, usando a função clear, e vou pedir para ele esperar mais 2 segundos. Delay 2000 milissegundos. Então, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai começar a escrever aqui da primeira casa, da primeira linha. Ele vai escrever: Olá, tudo bem? Vai pular de linha e vai escrever: deu certo, vai apagar e vai começar de novo. Então, vamos ver se funcionou. Então, como vocês podem ver aqui, ele escreve: Oi, tudo bem? Pula de linha, escreve: deu certo, apaga a tela e inicia tudo de novo. Para finalizar, nós também podemos utilizar um LCD para criar um contador. Para isso, nós vamos precisar de uma variável aqui. Eu vou chamar ela de número e ela vai iniciar em 0. O código da configuração aqui do LCD vai ser o mesmo. Então a única mudança vai ser feita dentro da função loop aqui. Podemos apagar isso aqui tudo. E o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero que o LCD imprima o meu número atual, que ele espere 1 segundo e que ele escreva o próximo número, que é o número seguinte, né? Para isso nós vamos fazer o seguinte: lcd.print, e aqui dentro nós vamos escrever número. Reparem que não tem aspas, porque aqui é uma variável que eu quero imprimir. Se fosse o texto número, eu colocaria entre aspas. Depois que ele imprimiu o número atual, eu espero 1 segundo, delay de 1000 milissegundos. Eu incremento o meu número, então número recebe número mais 1. E por último, eu vou mandar o cursor voltar para a posição inicial. Então eu coloco
lcd.setCursor 0, 0. Isso vai fazer com que todos os números apareçam na mesma casa. Então agora vamos ver se funcionou o nosso código. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos um contador que vai contar até eu mandar parar a simulação. E com isso, nós acabamos o nosso curso introdutório de Arduino. Com as coisas que vimos aqui, já conseguimos fazer coisas bem legais. Se você quiser aprender mais, existem muitos materiais bacanas na internet e dá para fazer muita coisa com o Arduino. Não se esqueça de curtir a nossa página PetCossi no Facebook e seguir o nosso Instagram para ficar por dentro de muitos materiais como esse. Então, muito obrigada por nos assistirem e tchau!